Primeiro passo é a qualificação, primeira reunião, onde você vai fazer perguntas estratégicas para antecipar a objeção e para saber se aquele empreendimento realmente está apto a receber uma proposta sua. Estando apto, a pessoa foi aprovada, passou na qualificação, aí ela vai para a segunda etapa. Você vai marcar uma segunda reunião. E essa ponte entre a qualificação e a apresentação, ela dura quanto tempo, assim? Uma semana depois, cara, 2 dias depois, eu um dia depois? Eu recomendo uma janela de 2 dias, 2 a 3 dias, no máximo. No máximo. Por quê? Porque é o tempo que eu vi pelos meus testes que as informações da qualificação ainda estão funcionando, elas estão frescas, estão lá vivas, tanto na cabeça do cliente como na sua. Porque na proposta, uma das etapas da apresentação da proposta é você revisar o que você falou na qualificação. Então, vamos dizer que você passa uma semana para poder fazer essa proposta. Cara, uma semana acontece tanta coisa na vida de um empreendedor, na vida do seu cliente, tantos problemas podem ter acontecido, que aí tudo que você falou pode ter se dissolvido na cabeça dele, de modo que não tem o mesmo efeito. Tá? Então, eu recomendo um prazo de 2 dias. 2 a 3 dias, no máximo, tá? Nada é fixo, os testes é que vão falar tudo, mas nesses 8 anos de consultoria foram esses os testes que eu tive como resultado. Então, finalizou a reunião de qualificação, você fala o seguinte: olha, foi muito bom a nossa conversa, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer uma proposta sob medida para você. Então, a gente consegue se reunir na quarta-feira às 14 horas. Então você fala um dia e um horário, você não deixa isso livre. Muitos consultores erram falando o seguinte: você entra em contato comigo, vamos fazer o seguinte, quando você tiver livre, você entra em contato comigo, a gente marca a reunião para a apresentação da proposta. Isso é um erro terrível, porque vão acontecer um monte de coisa, talvez ele nem lembre mais. Sim. Então você tem que impor isso aí, você tem que direcionar essa parada. Vamos dizer que você fez a reunião de qualificação numa segunda-feira. Você fala: olha, hoje é segunda-feira, a gente pode fazer essa apresentação de proposta na quarta-feira, às 14 horas? Aí você já fixa um dia. Aí ele vai ser obrigado se não puder na quarta-feira, ele vai ser obrigado a te falar um outro dia, um outro horário que ele pode. Sim. Então você deixa uma coisa amarrada naquilo ali. Aí entra num fluxo de cadência, que aí é outro assunto, tá? E aí o que acontece? Aí vem a segunda etapa. Apresentação de propostas. E existe um padrão, um modelo, uma sequência de apresentação de propostas que eu ensino na mentoria. Mais uma vez, dentro da mentoria é um local onde eu posso ir mais detalhado, eu tenho mais tempo, eu tenho mais recursos. A gente usa muitos gráficos, tabelas, fluxo de cadência, planilhas para ajudar. E aqui, eu não vou me aprofundar nesse tema por questão de tempo, mas eu trouxe aqui 4 pilares para que você não pode deixar de considerar na hora que você estiver apresentando uma proposta. E antes de adentrar nesses 4 pilares, eu quero dar só uma observação aqui. Muita gente me pergunta se a apresentação de proposta ela tem que ser presencial ou se ela pode ser online e tal. E uma coisa que eu falo para você é o seguinte, cara, com esses últimos acontecimentos, com a pandemia, que a gente ainda está sofrendo um pouco das consequências dela, né? Não passou 100%, o mundo se tornou mais digital, ficou mais seguro você fazer as coisas pelo digital. Então, os empreendedores estão aceitando mais essa parada de videoconferência. Então, muitas vezes eu faço reuniões digitais, até com clientes que estão na minha cidade. Então, essa parada aí, muitas vezes, é difícil você se reunir presencialmente com alguns empreendedores. Muitas vezes, por exemplo, um dos sócios está viajando e você precisa apresentar essa proposta para todo mundo que toma a decisão. Uhum. Então, às vezes, o cara pode dizer: não, mas o meu sócio está viajando. Na qualificação da que você pergunta isso. Aí você pode dizer: não, mas não tem problema, a gente faz uma videoconferência. Durante 10 minutos eu apresento essa proposta por videoconferência, a gente deixa gravado. Uma das vantagens de você fazer por videoconferência é que você pode gravar a reunião. E ela fica lá gravada, você pode mandar essa gravação e destacar os momentos, nos minutos que teve mais interação na proposta, que você falou coisas mais importantes. E isso tudo são vantagens, são estratégias para você melhorar essa questão da apresentação. Então, sim, você pode fazer, você pode recomendar, você pode até sugerir, inclusive, que essa reunião seja por videoconferência. Mas, se puder fazer presencialmente, também é muito bom, porque lá você interage melhor com os clientes, tá? Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade?
Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Okay. Então são 4 pilares que você não pode deixar de colocar na sua apresentação de proposta. Primeira coisa, primeiro pilar, revisar a etapa anterior. Qual é a etapa anterior? A etapa de qualificação. A etapa de qualificação é a ancoragem de tudo que você vai falar na proposta. Porque lá, ele falou dos problemas dele, ele falou das dores que ele está sentindo lá na empresa dele, por isso que ele está querendo, por isso que ele quis conversar com você. Tá? Ele falou tudo que ele valoriza dentro daquele serviço de consultoria ambiental. Então, toda a substância que você tem que usar como estratégia para aumentar a percepção de valor do seu serviço, foi dito na qualificação. Então você precisa revisar isso. Você precisa falar, olha, na nossa reunião anterior você me falou que você tinha esse problema, não é verdade? Você me falou que você está passando por isso. E todo o projeto que eu fiz foi pensando nisso aqui, no que você me falou. Não é verdade? Você não falou que está passando por isso, por aquilo. Você me disse isso, você me disse aquilo. Você vai pegar os pontos principais dessa qualificação e você vai deixar logo na mesa de cara na apresentação da proposta. Por quê? Porque você ancora. Você faz a pessoa ver, primeiro, que você estudou sobre a empresa dele, que você realmente fez algo pensando nele. É isso que você tem que deixar claro desde o início. Depois disso, depois que você ancora, você vai apresentar o escopo do seu projeto, ou seja, o que é que você vai fazer, qual é o trabalho que você vai fazer, sem falar do preço. Primeiro você faz o escopo sem o preço. Então você fala, ó, pensando em tudo isso que a gente conversou na etapa anterior, eu pensei eu dimensionei, eu planejei esse projeto aqui. A gente vai fazer isso, nós vamos fazer essas reuniões, aí eu vou fazer visitas, X visitas por semana. Nessas visitas eu vou resolver esses problemas que você disse que tinha, vou fazer um diagnóstico, ver quais são os pontos de melhoria, tal. Falar tudo e você vai interagir com eles. Você está entendendo o que eu estou falando? Está tudo certo? Você está conseguindo acompanhar? É realmente isso que você acha que você está precisando mesmo? Tal? E aí a pessoa vai dizer, vai conversar com você. Se você fez o dever de casa, ele vai concordar com você que é aquilo que ele precisa. Tá? E aí você vai falar sem o preço. Depois que você terminou essa etapa de apresentar o projeto sem dizer o preço, você vai perguntar, olha, diante de tudo que eu falei, é realmente isso que vocês estão precisando? Vocês acham que isso vai ajudar vocês a resolverem o problema, que é o problema que ele disse? Eles vão dizer, olha, realmente é isso que a gente está precisando, você trouxe aqui o serviço que a gente precisa. E aí, naturalmente, vai vir a pergunta do preço, quanto é que aquilo vai custar. Né? E aí você apresenta, o próximo passo é apresentar o escopo com o preço. Você fala, olha, todos esses serviços aqui vai custar R$10.000, por exemplo. E muita gente comete o erro de dizer o seguinte, falar de forma insegura. E aí eu pensei, aí eu calculei aqui, eu fiz aqui uma base, e ficar, sabe, protelando o preço. Cara, você tem que mostrar segurança nessa hora. O preço, o investimento vai ser R$10.000. E na hora que você fala R$10.000, fecha a boca e esperar ele falar. Você não vai ficar justificando seu preço. R$10.000 porque a gente vai precisar do profissional tal. Isso aí não importa. Você vai falar o seguinte, olha, é R$10.000. E espera ele se pronunciar. E aí ele vai falar alguma coisa. Ele vai dizer, não, beleza, eu entendi, realmente está dentro daquele... Aí se ele disser, não, eu achei realmente o preço caro. Aí você, não, tudo bem, eu fiz a proposta sob medida para você. Se lembrando aqui na reunião anterior, eu falei uma base de preço, você me disse que aquela base de preço estava bem. O que aconteceu da última reunião para agora? Você vai induzir ele a dizer o que realmente está acontecendo. Porque você fez uma boa qualificação, você ancorou o preço na qualificação.
E aí, a chance dele dizer que tá caro é mínima, porque ele já ancorou o preço, já estava esperando aquilo, tá? E aí ele vai falar, olha, interessante, gostei, eu vou conversar com o meu sócio aqui. É muito difícil ele dizer que de cara tá fechado. Já aconteceu comigo, do cliente dizer tá fechado, mas é mais difícil isso acontecer. Então você vai dizer, olha, eu realmente não espero que você já tome uma decisão aqui de bate e pronto, logo de cara, já feche lá o contrato. Eu sei que você tem que conversar, eu quero realmente que você converse com o seu sócio mesmo, para entender melhor e fechar essa negociação de forma mais segura para você. Então, olha, hoje é quinta-feira. A gente pode agendar um retorno dessa proposta para segunda-feira? Para segunda-feira às 9 da manhã? Ou seja, você deixa uma janela aí de 2 dias. Geralmente eu não gosto de apresentar propostas em período de final de semana, não. Eu gosto de apresentar propostas numa quarta-feira, porque aí eu finalizo aquela negociação na semana. Então, proposta apresentada na quarta-feira. A gente pode agendar um retorno para sexta-feira às 14 horas? Então, inclusive esse é o quarto pilar. Agende um retorno da proposta. Não espere o cliente te retornar na hora que ele quiser. Já deixe uma data certa para ele ter o retorno daquilo ali. Então, geralmente é uns 2 dias, tá, de intervalo. Tá.